Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Quinta-feira, 18 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição: Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em Atibaia. Weintraub admite que deve deixar o Ministério da Educação. Brasil tem 46.500 mortes por coronavírus. São José dos Campos inaugura nova ala para a Covid-19 no Hospital Municipal. Ministério Público denuncia prefeito de Campos do Jordão por improbidade administrativa. Essas e muito mais notícias em instantes aqui no Abre Aspas. 9h34, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira, 18 de junho. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem acompanha a gente aí de casa. A gente sempre ressalta que o Jornal Abre Aspas é feito ao vivo, portanto, vocês aí de casa podem participar interagindo conosco. Assim como já fez Valderi Teixeira, Marlene Xavier, Ana Souza, Diego Santana, Maria José Batista, Eugênia Minicucci, o pessoal mandando bom dia pra gente. Ótimo dia pra vocês aí de casa. Quinta-feira ensolarada em São José dos Campos e espero também que todo o Vale do Paraíba. E começamos o jornal com a notícia do dia. Porém, eu faço um convite a todos vocês para aqui no terceiro bloco do Abre Aspas de hoje, ao vivo, se tudo der certo aqui e também a internet permitir aqui, nós teremos aí uma entrevista com o vereador Wagner Balieiro do PT, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos. Então, fica aqui o convite para você participar dessa entrevista ao vivo no terceiro bloco do Abre Aspas desta quinta-feira. O policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso na manhã de hoje em Atibaia, interior de São Paulo, em operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Queiroz estava em um imóvel do advogado Frederic Vassef, responsável pelas defesas de Flávio e do presidente Jair Bolsonaro. Queiroz é investigado por participação em suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Rachadinha é o termo utilizado para quando funcionários são coagidos a devolver parte de seus salários. No Rio, a Polícia Civil também fez buscas no início da manhã em um imóvel que consta na relação de bens do presidente Bolsonaro em Bento Ribeiro, zona norte da capital fluminense. Em Brasília, nesta manhã, o presidente deixou o Palácio da Alvorada em um comboio em alta velocidade e não parou para falar com os apoiadores, como costuma fazer rotineiramente. A quinta-feira começou forte, não é, Douglas? Exatamente. Mais indícios aí que, além da pandemia, a gente tem muita coisa acontecendo com a polícia, com a política. Glauco, agora falando especificamente da prisão, né? Segundo os policiais aí e a imprensa que estava cobrindo a prisão, o Flávio Queiroz foi pego de surpresa, estava dormindo, porque a Polícia Federal geralmente costuma fazer, as polícias, né, costumam fazer essa operação muito cedo, assim como fez o GAECO aqui em São Paulo. E o Flávio Queiroz, né, como a gente não pode confundir os nomes, o Flávio Queiroz é investigado pelo COAF na prática de rachadinha, como você falou, quando na época aí o COAF, o extinto COAF, detalhou mais de R$1 milhão transferidos em pequenas transações de R$2.000. Essa prática é conhecida exatamente também para se livrar dos grandes órgãos de investigação. Quando você faz um grande depósito, você entra na mira dos órgãos. Então, quando você faz vários depósitos pequenos, você tenta burlar a legislação. Vamos ver como é que vai ser ao desenrolar do dia. Nesse momento, o Fábio Queiroz está lá na polícia. Deixa eu pegar aqui o termo certo. Está na polícia em São Paulo
no IML fazendo corpo de delito e deve ir aí depois ser encaminhado ao Rio de Janeiro. Pois é, mais um momento dentro das inúmeras novelas tragicômicas no palco Brasil. Nós esperamos, todos nós brasileiros esperamos sinceramente que isso tenha um desenrolar dentro dos critérios de justiça, de seriedade, mas que tenha um fim. Isso daí, assim, repito, como tantas outras cenas tragicômicas a que nós estamos sujeitos. Igual, Oi, perdão. desculpa interromper, só colocando uma informação importante, eu falei Polícia Federal, a operação não é da Polícia Federal, a operação é do GAECO, que está cumprindo o mandado de busca expedido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ou seja, polícias estaduais do Ministério Público aí atuando. Não tem a menor dúvida, e claro que você, durante o abre aspas, nós também o manteremos informados a respeito de qualquer nova informação a respeito, e também, claro, a matéria completa você pode conferir pelo portal da SP Rio+. Em julgamento iniciado ontem, o Supremo Tribunal Federal alcançou a maioria de 8 votos a favor da continuidade do inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes da Corte. Ao dar aval às apurações, os ministros defenderam que o inquérito tenha como alvo manifestações de risco efetivo ao tribunal e a seus integrantes e reafirmaram o direito do Ministério Público e dos advogados de defesa de acompanharem a apuração. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, será mantido no inquérito. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira a votação do pedido de habeas corpus, que pedia a retirada do ministro do rol de alvos das investigações. A solicitação foi negada por 9 votos a 1. Apenas o ministro Marco Aurélio votou a favor da solicitação. Glauco, chama atenção nesse inquérito, ontem aí, durante a votação, um dos ministros leu alguns ataques que foram relatados nessa investigação. E ataques, assim, grotescos, com planejamento em alguns casos, o que significa que, em alguns casos, aí, essas prisões não foram políticas, e sim realmente pessoas que estavam planejando matar os ministros. Em alguns casos grotescos, falam até de estupro da filha do ministro. É um absurdo a gente estar falando isso em pleno 2020. Mas também chama a atenção o outro lado de censura, como que foi feito com a reportagem da revista Cruzoé. Então é um inquérito grande que está sendo aí aprovado. Até agora a votação continua hoje, mas é que ele tem desde o lado que realmente precisa ser feito aí, de acusações sérias, até quando um lado aí que, na minha opinião, chega a um certo ponto de censura. Não tem dúvida, é mais um momento aí, mais uma peça tragicômica no palco Brasil. Eu vou usar bastante essa frase porque, creio eu, resume bem o momento em que nós estamos vivendo. E mais uma vez ratificamos aqui, não é, Douglas? Que se chegue, que se apure com isenção dentro das leis, dentro da Constituição e exaltando o Estado democrático em que nós nos encontramos. Difícil momento vive o planeta Brasil. Falando em Weintraub, o ministro da Educação admitiu a aliados e interlocutores na noite de ontem que deverá deixar o cargo nas próximas horas. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, da CNN Brasil, Weintraub se limitou a dizer para a emissora que, provavelmente, Carlos Nadalim, atual secretário nacional de alfabetização, será seu substituto temporário. Ainda segundo Gadelha, Weintraub deve ser indicado para um cargo fora do país. Uma das opções mais prováveis é o presidente Jair Bolsonaro indicar o atual titular do MEC para uma diretoria do Banco Mundial. Com a iminência da saída de Abraham Weintraub, o presidente Jair Bolsonaro estaria sendo pressionado para manter a pasta sob o comando da ala olavista, segundo a Folha de São Paulo. 2 nomes têm ganhado força. Benedito Aguiar, atual presidente da CAPES, que possui histórico acadêmico e é evangélico, e a secretária de Educação Básica, Ilona Bexqueasi, que tem apoio dos olavistas.
Mais participações aqui, Glauco. Vicente Castilho mandando bom dia pra gente. José Marcelino comentando aqui sobre a prisão do Queiroz, assim como a Ana Souza também. Cláudio Marques aqui comentando nosso jornal, abre aspas. Cristina Carvalho mandando bom dia. José Santos, o pessoal participando aqui na nossa live. Continue aí dando sua opinião e ótimo dia para todos vocês. Não tem a menor dúvida, lembrando que no terceiro bloco teremos a entrevista com Wagner Balieiro, vereador do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos, e você está convidado. Com 46.510 brasileiros que perderam a luta para o novo coronavírus, o Brasil acumula mais de 10 vezes o total de mortes na China ocasionadas pelo mesmo vírus. Somente nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde contabilizou mais de 1.269 mortes. A pasta também somou mais 32.188 casos confirmados no boletim. Caso o Brasil mantenha a média de registros diários de casos dos últimos 6 dias, o país passará a marca de 1 milhão de infectados na próxima sexta-feira. O total de casos, 955.377, também é superior à soma de todas as confirmações dos outros países da América Latina. Pois é, os números na tela aí para você ver, impressionante, né? Quase 1 milhão de casos, mais de 45 mil pessoas mortas, como você está vendo. A gente sempre ressalta também que são mais aí de 460 mil recuperados, mas mesmo assim, o coronavírus aí atingiu fortemente o país, o que a gente lamenta ser o número de mortes, né? Não tem a menor dúvida, isso não acabou, cuidado sempre. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso Copom, reduziu nesta quarta-feira a taxa básica de juros da economia brasileira de 3% para 2,25% ao ano. Esta foi a 8ª redução consecutiva. A decisão foi unânime. O corte renovou o menor patamar histórico para a taxa Selic desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. A decisão do Copom foi tomada em um momento de forte redução do nível de atividade da economia mundial, claro aí, em razão da pandemia, que tem impactado os índices de inflação. O governo brasileiro já admite um tombo de 4,7% para o PIB neste ano, enquanto os economistas do mercado financeiro estimam um recuo de 6,5% em 2020. Taxa de juros mais baixa da história, já era, né? Caiu mais um pouco. Vamos ver aí como é que fica até o fim do ano, né? Que essa taxa de juros tende a ser gradativa, ou seja, cair ainda mais até o fim do ano. Para alguns aí é bom, né? Os juros baixos, para outros economistas aí os juros baixos é ruim para as grandes empresas, grandes economistas, enfim. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a nossa economia, se, como a gente disse ontem, o Paulo Guedes, ministro da Economia, disse ontem, vai ter uma recuperação em setembro. Vamos aguardar para ver isso aí, né? Esperando que todos nós sobrevivamos até setembro dentro dessas condições e que estão aí à vista no momento. E tem um ponto aqui que é a inflação. Todos nós estamos indo todo dia ao supermercado, estamos consumindo aí. Tem que se ficar muito atento. Indiscutivelmente, independente do que diz o governo, todos nós temos notado aí, Douglas, não sei se você já notou também, um forte aumento em alguns itens dentro dos supermercados e, claro, uma variação muito grande. Então, cabe a todos nós ficarmos muito atentos também, não é? Exatamente. O governo ainda não admitiu aí um aumento na inflação, né? Inclusive falou ao contrário, falou que teve uma diminuição, mas isso não está acontecendo com os preços, né? Alguns alimentos aí, mesmo sem ter o balanço oficial, já estão mais caros. Na pesquisa aqui do boca a boca, né? Indo até o supermercado e vendo, vamos aguardar como é que fica isso aí, porque o aumento da inflação não é bom para ninguém. Pois é, a despeito aí do que diz também o governo repetidamente, existe o enorme Brasil do mundo real em que nós saímos todos os dias. E esperamos aí, como eu disse, que sobrevivamos até setembro, porque aí, segundo o nosso ministro, tudo vai melhorar. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente.
9 horas e 50 minutos, estamos de volta com abre aspas desta quinta-feira. A região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte chegou a 175 mortes pelo novo coronavírus. 5 óbitos foram registrados em 24 horas. São José dos Campos segue sendo a cidade com mais vítimas fatais. 67 mortes ontem, com 67 mortes. Ontem, mais 3 homens idosos tiveram óbito confirmado no hospital municipal. Além de São José dos Campos, Jacareí e Caraguatatuba também confirmaram mortes ontem. São José dos Campos é a cidade com mais casos confirmados, 1.835, seguida por São Sebastião, 453, Jacareí, 398, Taubaté, 318 e Caraguatatuba com 278. No total, a região tem 4.443 diagnósticos positivos da doença. Os números são das secretarias municipais de saúde. Pois é, um número de quase 4.500 pessoas infectadas, né, muito alto. A gente ressalta que, por exemplo, São José dos Campos já tem mais de 1.200 pacientes recuperados, porém, mais de 1.184 pacientes aí com casos suspeitos, né? Então a gente sabe que a subnotificação é muito grande, os especialistas falam em um número até 7 vezes maior no Brasil, então vamos aguardar aí as próximas semanas, né, que serão cruciais para a gente ver se realmente vai ter uma reabertura para a fase 3 ou se depois do dia 28 a gente vai se manter na fase 2 da flexibilização da quarentena. Não tem dúvida. E a Prefeitura de São José dos Campos anunciou que irá abrir uma nova ala no Hospital Municipal com mais 36 leitos de enfermaria para atender pacientes da Covid-19. A medida será implantada após o local ter registrado 85% de ocupação dos leitos de enfermaria e 71% nas UTIs. De acordo com a Prefeitura, a abertura integra uma nova etapa do plano de contingência do município. E com a nova ala, a taxa de ocupação da enfermaria cairá para cerca de 45%. Em todo o município, nos leitos gerais, a ocupação é de 32,1% na UTI e 8,3% na enfermaria. A Prefeitura ressalta ainda que o município está construindo um novo pronto-socorro, que deve deslocar os atendimentos não relacionados ao coronavírus do Hospital Municipal. Com isso, os leitos para tratamento do vírus devem ser ampliados. A previsão de entrega do hospital de retaguarda é para o dia 15 de julho. Pois é, muitas pessoas, quando o Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, inaugurou a ala 2, né, falando que se uma ala mais extensa aí do coronavírus, muitas pessoas falaram que era um exagero. Está aí a prova que não é um exagero, né? Já chegamos em 85% no Hospital Municipal. Agora a gente está tendo aí a abertura dessa ala 2, que é uma segunda enfermaria. Depois disso a gente ainda vai ter um novo hospital de retaguarda construído, o que significa que realmente o coronavírus sobrecarrega os sistemas de saúde, né? A gente já tinha falado de Taubaté, por exemplo, que estava com mais de 75% do sistema público de saúde sendo utilizado. Por sorte, aqui em São José dos Campos, a gente tem um sistema privado de saúde muito grande, né? O que eleva em muito o número de leitos, seja de UTI ou de enfermarias, o que, na minha opinião, até o fim do coronavírus não vai faltar leito na nossa cidade, porque além da prefeitura, os leitos privados ainda são muito grandes na cidade. Mas enfim, vamos ficar de olho, atentos, porque é nosso dever cobrar do poder público os leitos de UTI e enfermaria. Pois é, e a grande verdade, que não tem como se esconder disso daí, é que a pandemia revelou a total falência do nosso sistema de saúde. O que tem sido feito nos casos em que a coisa funcionou realmente, mérito a todos nós. Mas agora vamos ver quando passar essa pandemia, porque apesar de difícil vai passar, como fica tudo isso. E aí entra na conta uma série de coisas. Os escândalos que a gente já vê, o que a gente não viu ainda e o fato de que a saúde pública ainda deve demais ao brasileiro, principalmente pelo quanto ele paga por ela. Vamos ver. E ainda sobre a saúde em São José dos Campos, a Justiça determinou que seja feita a testagem de todos os profissionais de saúde pública que atuam na linha de frente do combate à pandemia.
A decisão proferida na terça-feira atende o pedido do Sindicato dos Servidores. Entre os motivos para a determinação, a juíza justifica a ausência de informes sobre o percentual de profissionais da saúde da rede pública já testados. Com a decisão, o município fica obrigado a realizar a testagem em todos os profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia nos próximos 21 dias. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 5.000. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada sobre a decisão e que segue o protocolo do Ministério da Saúde, que diz que os profissionais de saúde assintomáticos não precisam ser testados. Assim que for notificada, a Prefeitura analisará a liminar concedida pela Justiça para ver as providências cabíveis. A gente sabe que os profissionais de saúde são as pessoas mais expostas a essa doença porque estão lidando com pacientes contaminados, na linha de frente em locais também com possível contaminação. Então a Justiça fez essa determinação aí. Vamos ver como é que a Prefeitura vai lidar com isso, se realmente vai testar todos os pacientes, ou todos os profissionais de saúde, ou se vai recorrer, enfim. A gente também estava falando aqui outro dia, né, Glauco, que os professores aqui de São José dos Campos, o Sindicato dos Servidores fez uma denúncia à Justiça que alguns professores já estavam contaminados. Então a gente vai aguardar essas próximas semanas para ver como é que será a ação da Prefeitura sobre esses casos específicos. Pois é. E o novo contrato de concessão do transporte público de São José dos Campos deve ter tarifa técnica máxima de R$ 4,98. A tarifa técnica é o valor que as empresas recebem efetivamente por passageiro pagante. Para efeito de comparação, a tarifa técnica atual é de R$ 5,04. A nova concessão deve entrar em vigor em fevereiro de 2021. A Prefeitura ressaltou que vencerá a licitação a empresa que apresentar o menor valor. No entanto, mesmo que a tarifa técnica da nova concessão seja inferior à tarifa técnica do contrato, ainda não é possível calcular qual será a tarifa pública. Hoje, por exemplo, com a tarifa técnica de R$ 5,04, existem 3 diferentes valores de tarifa pública. R$ 4,50 no passe comum, R$ 5,00 no dinheiro e R$ 5,20 no Vale Transporte. Vários valores aí, às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Mas basicamente a tarifa técnica é o valor aí de cada passageiro para a empresa de ônibus, né? Isso não quer dizer que efetivamente o valor do transporte público vá ser menor, mas é uma mudança técnica no contrato que pode fazer que a Prefeitura exija um valor mais baixo da empresa de ônibus, o que o atual contrato não permite. Enfim, vamos aguardar isso aí. Essa nova concessão do transporte público tem, dentre os maiores destaques, aí, a concessão da linha verde, né? A maior obra viária aí do transporte público, que prevê ligar aí desde a Zona Sul até o extremo leste da cidade com VLP, veículo leve sobre pneus. Vamos aguardar se isso realmente vai sair aí em fevereiro de 2021, né? Pois é, Douglas Cruz, a gente verifica aqui que o armário para 2021 está ficando lotado. Está grande, já. Está grande. Vai faltar prateleira em 2021. Vamos ver aí, vamos seguir, vamos aguardar e principalmente fiscalizar e cobrar o poder público. É o que nós devemos fazer. A Prefeitura de São José dos Campos adquiriu fuzis semiautomáticos e carabinas táticas para a Guarda Civil Municipal. A compra, que custou cerca de R$ 45.000, foi feita à empresa Taurus, com dispensa de licitação. O contrato assinado esse mês cita a aquisição de 2 fuzis T4, calibre 5,56, a um custo unitário de R$ 9.300. Também serão compradas 5 carabinas táticas calibre .40, pelo valor de R$ 5.325 cada uma. As armas devem ser entregues em até 4 meses. Em nota, a Prefeitura alegou que as armas serão utilizadas pela Guarda Civil Municipal com o objetivo de melhorar ainda mais a eficiência do serviço prestado diariamente
à população e que os fuzis serão utilizados apenas para treinamento. Em novembro passado, a Prefeitura anunciou que havia recebido autorização do Exército para importar pistolas calibre .40. Eu vou ser sincero, eu não entendi ao certo que os fuzis serão utilizados apenas para treinamento. Quando você compra uma arma, geralmente você tem a intenção, De usá-la. lógico, de usá-la, né? Ainda mais com um valor aí de cerca de R$45 mil, como você bem falou. Exato. Mas bem, essa mudança na legislação ocorreu aí no final do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou o porte de armas para algumas, inclusive guardas municipais. São José dos Campos, na época, foi a primeira guarda civil municipal a ter aí a permissão desse tipo de arma pelo Exército. Vamos aguardar como é que será feita essa compra, visto aí que em novembro também do ano passado, a Prefeitura informou que pistolas .40 seriam compradas aí de origem austríacas para ser entregue ainda nesse primeiro trimestre de 2020. Apesar do anúncio, as armas ainda não foram adquiridas. No lugar dessas armas foram adquiridos esses fuzis e carabinas. Vamos ver aí qual será a real utilidade desses fuzis, né? Não tem a menor dúvida. Vamos aí, vai aqui a nossa admiração à Guarda Civil aqui Exatamente. em São José dos Campos, pelo excelente trabalho. E subindo a Serra da Mantiqueira, olha só. O Ministério Público denunciou à Justiça o prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, do PSDB, por improbidade administrativa. Na ação protocolada nesta segunda-feira, a promotoria afirma que houve violação aos princípios da legalidade na contratação de uma empresa terceirizada na área da saúde. A contratação teria ocorrido sem qualquer procedimento prévio e com grande enriquecimento ilícito para os envolvidos. Além do prefeito, foram denunciados o então diretor do Pronto-Socorro Municipal, a empresa e seus sócios. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada da ação em questão, mas que a contratação foi feita durante decreto de calamidade pública na saúde de Campos, que vigorou entre os dias 29 de janeiro de 2015 e 29 de janeiro de 2016, e que a medida legal, provisória e temporária teve o aval do Ministério Público e do Poder Judiciário, uma vez que, em janeiro de 2015, o Hospital São Paulo foi fechado e a cidade ficou sem atendimento do SUS. O Ministério Público alega que, em 2015, a empresa citada teria recebido R$710 mil do município para disponibilizar médicos terceirizados para atuar no pronto-socorro em plantões. Glauco, é impressionante que a gente está falando de 2015, né? 5 anos aí depois a gente vive uma nova pandemia da saúde. No caso, em 2015 foi um problema específico do município, onde a cidade perdeu um hospital e aí ficou sem leitos, como a prefeitura justifica. Mas enfim, agora a gente tem o Ministério Público fazendo essa denúncia. É importante ressaltar que é ainda na atual gestão, né? Porque muitas vezes a gente vê o Ministério Público fazendo denúncias anteriores, depois que o prefeito sai, mas enfim. Fica aí o questionamento, vamos ver como é que serão essas investigações, porque lembrando, é uma denúncia de 2015 que está sendo feita agora, né? Vocês lembram do traje cômico, né? Pois é, mais um espetáculo no palco Brasil que se arrasta ou vem lá de 2015. Só para lembrar, nós estamos em 2020. Numa conta rasa, utilizando a calculadora, vão-se aí 5 anos. Vamos para um rápido intervalo, voltamos com o tempo e já ratificando aqui o convite que no próximo bloco teremos a entrevista ao vivo com o vereador Wagner Balieiro do PT, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a gente. Dez horas, 8 minutos, voltamos ao vivo com abre aspas desta quinta-feira e vamos saber como é que fica. Esse tempo também maluco. Tá para chegar o inverno, a gente não sabe se é verão, se vai chover. Vamos saber com ele que entende tudo disso. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia.
Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Essa quinta-feira será de tempo estável aqui na nossa região. Nós teremos um dia de céu com poucas nuvens, bastante sol. E no período da tarde até pode haver um aumento de nebulosidade, mas não há previsão de chuva para o dia de hoje. A umidade relativa ficará próxima dos 50% na parte da tarde. As temperaturas ficarão na casa dos 25, 26 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 25 em São Paulo e 20 na Serra da Mantiqueira. A tendência é de que essas condições permaneçam por aqui pelo menos até a próxima quarta-feira. Teremos dias de céu claro, bastante sol e umidade relativa do ar baixa. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Essa semana, o jornal Abre Aspas entrevista os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos nas eleições de 2020. A SP Rio ressalta que, em razão da pandemia, as eleições podem ser adiadas, mas com os prazos do TSE mantidos, sendo as convenções partidárias e o registro oficial das candidaturas até agosto, a SP Rio Mais vem cumprir seu dever maior de trazer informações reais e de qualidade a seus internautas. No que se trata de eleições, dar voz aos próprios candidatos. Tendo como base a pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Vale e Paraná Pesquisas, a SP Rio Mais se oferece a escutar os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo tempo máximo de 15 minutos a cada candidato e perguntas pré-selecionadas. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as entrevistas serão realizadas via Skype ou no estúdio com distanciamento recomendado. Em caso de instabilidade na internet, o candidato terá o tempo pausado para que a justiça entre os concorrentes seja sempre exercida. E hoje nós recebemos e vamos conversar com o vereador Wagner Balieiro, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato aí à Prefeitura de São José dos Campos. Douglas, é um momento que é sempre muito interessante, tanto para nós, mas principalmente aqui para os nossos internautas, né? Exatamente. O vereador já está em contato com a gente. Vereador, tudo bem? Nos ouve? Nos vê? Olá, Douglas, tudo bem? Bom dia. Olá, senhor Bom Wagner. dia, o Glauco. Olá, senhor Wagner, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui no Abre Aspas na SP Rio Mais. Com o tempo começando agora, vamos lá? Começando o tempo e já a primeira pergunta. Para começar, como o senhor aí vê essa pesquisa política em que aparece na segunda colocação pela corrida à prefeitura aí com 10% das intenções de voto? Olha, Glauco, Douglas, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade de estar fazendo esse debate junto com vocês pela SP Rio, dizer que é importante a gente começar a trabalhar e a discutir a questão eleitoral na cidade. Nós sabemos que toda essa crise, toda essa pandemia mudou muita coisa em nosso mundo, inclusive em São José dos Campos, mas quando a gente viu essa pesquisa eleitoral, ela trouxe também a oportunidade da gente começar a debater esse tema que é muito importante, que é a situação de como nós vamos querer o nosso município nos próximos anos e quem vai estar na frente nessa gestão das mudanças que são tão necessárias em nossa cidade. Eu recebi a pesquisa com muita alegria. Eu acho que, mesmo não sendo pauta, a nossa candidatura já apareceu em segundo lugar, né? Mesmo sabendo que ainda a grande maioria das pessoas não estão com esse tema em pauta, não estão tendo, ali a gente percebe pela pesquisa que mais de 66% da população ainda na espontânea não tem um candidato definido. Então, o principal ponto positivo que eu vejo nessa pesquisa foi o fato dela ser realizada e começar a colocar em pauta a questão eleitoral. Até porque muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje
em função da pandemia ou da situação que a gente está passando na cidade, ela passa também por uma situação de decisão de gestão. E isso é necessário ser debatido na cidade, porque os dois assuntos eles vão se cruzar lá na frente. Perfeito. E falando exatamente de gestão, vereador, quais os principais pontos sua gestão teria no comando da cidade e em que eles seriam diferentes aqui da atual gestão do prefeito Felício Ramute? Olha, Douglas, nós hoje precisamos e não podemos fugir da nova realidade que nós vamos ter daqui pela frente em função de toda essa crise. Nós estamos passando por uma crise que é a maior da nossa geração, que vai exigir uma mudança muito grande, até do perfil do que nós devemos fazer em relação aos gastos públicos, ou o olhar que nós precisamos ter para a cidade. Então, primeiro passo fundamental é colocar São José de novo na questão do desenvolvimento, né? Gerar emprego na cidade, cuidar das pessoas em nossa cidade. São José dos Campos, independente da crise, ela já estava numa situação onde tínhamos uma situação de geração de emprego muito ruim. Em 2019, antes da crise, São José já foi a pior em geração de emprego no Vale do Paraíba e a quinta pior do estado. Então, já é uma situação complicada que a cidade estava vivendo, com falta de geração de empregos, com uma falta de uma política de desenvolvimento. Então, primeiro passo e fundamental é que nós tenhamos uma retomada do desenvolvimento da cidade, auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas a terem a colocação do emprego com políticas municipais. Muita gente acha que só depende do Estado e do governo federal. Política de desenvolvimento da cidade envolve sim a prefeitura, envolve a necessidade da gente ter gestões que possam ajudar a ter geração de emprego, retomada do desenvolvimento da cidade. Um outro item importantíssimo é que toda a política da cidade ela tem que ser voltada para auxiliar as pessoas. A cidade não vive sem as pessoas e as pessoas hoje estão precisando de apoio, seja nessa política de desenvolvimento e seja até, inclusive, no apoio social, no auxílio econômico nesse momento. Auxílio para as pessoas, auxílio para as empresas, auxílio para os comércios de nossa cidade. Esse momento que a gente está passando, é necessário a gente direcionar o orçamento da cidade para auxiliar as pessoas, aproveitar a situação financeira da cidade, que está recebendo aí diversos tipos de auxílio, para que façamos uma política de auxiliar as empresas e as pessoas da cidade. Isso tem que ser feito com muita transparência, com a participação da população. Nós não podemos mais ter um governo onde as decisões elas não envolvem as pessoas e onde você tem uma capacidade de ouvir hoje que realmente é muito ruim na cidade. A cidade hoje não ouve as pessoas, não fala com as pessoas sobre aquilo que é mais importante de ser realizado na cidade. Então, ter o auxílio ao desenvolvimento da cidade, o auxílio com apoio social de verdade para a nossa população. Lembrando que o auxílio social, quando a gente fala, também ele vai retomar muito antes da crise. São José, há alguns anos, não vem fazendo política social na cidade. Por exemplo, hoje tem uma discussão se deve ou não ajudar com a cesta básica, mas a cesta básica foi cortada da população desde 2017. A questão da política habitacional, da política de regularização, que são medidas sociais, já está em passos lentos ou caindo há alguns anos. E isso ficou mais perceptível em função dessa crise que aumentou de maneira enorme a partir de agora. Perfeito, senhor Wagner. E cumprindo aqui as perguntas a todos os candidatos, temos aí o pós-pandemia, que com certeza terá um cenário complicado, seja na economia pública, seja na privada. Se eleito prefeito, como o senhor lidaria já especificamente com esse cenário pós-pandemia? Olha, nós temos uma situação que ela vai trazer um desafio para todos os gestores daqui pela frente. Mas tem que ter um olhar claro em ajudar as pessoas de nossa cidade. Então, as políticas públicas, todas as medidas têm que ser feitas no sentido de atender a demanda das pessoas de nossa cidade. Gastar onde é necessário e tendo resultado. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos uma polêmica muito grande, por exemplo, com relação à Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada foi uma obra muito cara, de mais de 60 bilhões de reais, que não teve o debate necessário se a população gostaria de ter essa obra ou não, se não teve um momento onde a cidade foi pactuada com essa obra, né, se ela era mesmo necessária ou não. E pior que isso, corre o risco de não resolver.
Tem muitos estudos dizendo que ela pode não resolver o problema daqui para frente. Então, vai gastar um dinheiro grande em nossa cidade, um recurso muito grande em nossa cidade, tem que ter um pacto com a cidade, né, ouvir a população, estabelecer resultados ao gastar esses recursos. Algo que não foi feito, por exemplo, numa obra que custou mais de 60 milhões de reais. Não ficar aumentando o endividamento da cidade, que está tendo um endividamento maior ao longo prazo, sem ter esse pacto com a população, até porque você precisa, primeiro, fazer obras que dêem um resultado, e segundo, ter clareza de onde que está vindo esses recursos. Fazer obra para depois deixar para outros prefeitos e outras gerações pagarem é uma situação que a gente não pode ter acontecendo na cidade sem o devido pacto com a população. E, além disso, em função de tudo que a gente está passando hoje, é fundamental que nós tenhamos um outro olhar para a economia da cidade. Quando a gente fala de geração de emprego, de auxiliar em desenvolvimento, é porque é o momento mais necessário que hoje a população precisa de apoio do poder público. Quando a gente discute, por exemplo, medidas na área de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, quando você discute ela, você tem que pensar e olhar para as pessoas. As medidas têm que ser feitas principalmente para ajudar quem anda no transporte coletivo. Por que no transporte coletivo? Porque é onde tem mais pessoas. Então, você tem que ter medidas e gastar recursos para ajudar as pessoas na questão de mobilidade urbana. Você tem que ter apoio nos comércios da cidade nesse momento, porque você vai estar ajudando as pessoas. Os comércios hoje estão precisando de apoio. Nós temos exemplos em diversos municípios de gestões que estão sendo feitas para ajudar os comércios. Cadê a ajuda que poderia ser feita aqui em nossa cidade? Nós precisamos ter um governo que faça isso, né? Da mesma maneira que nós precisamos corrigir algumas injustiças de legislações que nós vimos acontecer nos últimos anos em nosso município. Não dá mais para a gente fazer medidas, e estão em leis, onde quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. O Robin Hood, ao contrário, que é algo que algumas legislações estão permitindo acontecer em nossa cidade e que a gente precisa corrigir isso urgentemente, parar de penalizar o setor produtivo, parar de penalizar a população trabalhadora de nossa cidade, começando com a correção desses tributos que foram criados aqui em 2017, 2018, que tiraram das pessoas mais simples e mais trabalhadoras de nossa cidade. Então isso é algo também que a gente precisa corrigir e colocar uma justiça social nessas legislações que foram criadas e que estão penalizando muito a nossa população. Perfeito. Vereador, a gente está com tempo agora de mais ou menos 9 minutos e 40 segundos aqui, só para o senhor controlar aí também. E temos vários cenários e bandeiras que geralmente são levantados em uma campanha eleitoral. Um exemplo, né? Segurança, educação, família, economia, como o senhor já falou. Obviamente, um prefeito tem que lidar com todos esses cenários. Mas qual bandeira o senhor considera mais importante na sua campanha e para São José dos Campos? Olha, Douglas, eu vou novamente colocar ele no tripé. 3 bandeiras, e dentro dessas 3 bandeiras vão entrando todas as demais políticas. Quando a gente fala de auxiliar no desenvolvimento da cidade e auxiliar as pessoas, essa é uma bandeira. São José precisa retomar sua capacidade de gerar emprego e precisa cuidar das suas pessoas que hoje estão precisando de apoio. Quando a gente pega, por exemplo, numa cidade onde o auxílio de R$600 teve que ser fornecido a mais de 120 mil pessoas de São José dos Campos, é algo que tem que ter um outro olhar. Os números mostram um empobrecimento, uma falta de geração de empregos na cidade que a gente precisa olhar e trabalhar, colocar a prefeitura para fazer esse papel de ajudar no desenvolvimento da cidade. Um outro tripé é a questão do apoio social. Eu citei alguns exemplos aqui de políticas sociais, seja de auxílio emergencial municipal, cesta básica, trabalhar uma política de habitação, trabalhar uma política melhor de regularização, mas entrando também na parte, por exemplo, de educação. Nós temos uma legislação de educação, que não é de hoje, que nós temos que zerar o problema de vaga de creche em nosso município. Isso não foi cumprido até agora. Precisa ser zerado esse problema de vaga de creche no município. Precisa aumentar e valorizar, aumentar a qualidade de ensino e valorizar os professores da cidade. São José dos Campos tem um dos menores, no Vale do Paraíba, um dos menores salários para professores em início de carreira. A situação do salário, porque todo mundo fala de valorização do professor, mas quando a gente vai olhar a situação do professor aqui em São José, ele recebe menos que Jacareí, por hora-aula, ele recebe menos que Tremembé, ele recebe menos que as cidades aqui de São José, do Vale do Paraíba,
e da maioria dos estados. Então, você precisa ter uma valorização permanente do professor e investir em tecnologia na área de educação. Nós tínhamos um programa importante, que era o Escola Interativa, que hoje é fundamental para que a gente possa ter o atendimento dos alunos nessa crise, e a gente viu que houve um desprezo por esse programa, e agora ele está sendo muito necessário num momento de crise como esse. Na questão da saúde, é urgente, dentro desse tripé do apoio social, é urgente a recomposição dos quadros de servidores efetivos. Nós temos hoje uma queda, comparado com 2017, de mais de 100 médicos. Nós perdemos vários profissionais da área de enfermagem e esses postos não foram repostos, né? Não foram recolocados às pessoas. E isso está trazendo um prejuízo de atendimento, principalmente lá na ponta, na parte de atenção básica, onde a gente tem as equipes dos estratégias de saúde da família sendo diminuídas, a parte de atenção básica, que é uma parte de prevenção, sendo diminuída em nossa cidade. Então a gente precisa voltar. Eu não estou falando nem de ampliar, não, de pelo menos voltar aquilo que a gente tinha na área de saúde aqui no município. E quando a gente fala aqui, por exemplo, de política de mobilidade urbana, eu coloco ela também como uma questão de apoio social, de trabalhar medidas na área de mobilidade, onde possamos valorizar as pessoas, ter um transporte coletivo que demore menos tempos para cumprir seu destino. Então, por isso, precisa investir em política sustentável na área de mobilidade, valorizando a construção de ciclovia, melhorando e ampliando os corredores exclusivos de ônibus, diminuindo o tempo de viagem e colocando uma tarifa acessível. Toda a lógica, hoje, do uso dos recursos da cidade tem que ter uma mudança em função, inclusive, dessa crise que a gente tem. Valorizar as pessoas e apoiar as pessoas de nossa cidade. Ter um outro olhar para termos uma cidade sustentável e uma cidade que possa ajudar as pessoas. Por outro lado, não dá para a gente fazer isso sem valorizar o servidor de nossa cidade, o servidor público, que foi tão atacado na atual gestão. Os ataques, seja na aposentadoria, seja nos vários planos que ocorreram aqui, o servidor público ele foi muito desprezado, né, na atual gestão. Então, a gente precisa voltar a valorizar o servidor público, que precisa ter medidas concretas, né, de valorização e precisa ser mais prestigiado no seu trabalho, né? Tudo isso nós precisamos trabalhar na montagem com um plano de governo que envolva a participação da população. E, nesse sentido, quero deixar aqui, tanto para o Douglas, para o Glauco e para todos que nos ouvem, que o nosso plano de governo está sendo construído a partir da experiência que eu tenho na cidade, do conhecimento que nós temos das realidades que existem em nosso município. Eu sou joseense, nasci em São José, tenho uma experiência já de 4 mandatos de vereador, e acho que para que a gente possa, de fato, fazer uma cidade que vai ter um olhar novo para as pessoas, é fundamental que as pessoas possam participar do plano de governo. Então, fica aqui já o convite para todos os meios de imprensa e para a população sugerir, apontar sugestões, críticas, para que a gente possa fazer um novo caminho para a cidade com base num bom diagnóstico que a gente já está montando aqui para atender os anseios de nossa cidade. Perfeito, Wagner, o seu tempo aí já de 15 minutos agora estourado, então a gente creio que o senhor já fez as considerações finais aí nessa pergunta. Muito obrigado por participar conosco aqui do Abre Aspas. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa, bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Wagner Balieiro, do PT, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos, que esteve ao vivo no Abre Aspas de hoje. Um ótimo dia ao senhor e muito obrigado. Bom dia a todos. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou que irá retomar o programa de castrações gratuitas a partir do dia 23 de junho. Diante da pandemia, os atendimentos devem voltar com limitação no número de cirurgias de animais, claro, para evitar aglomerações. Então preste atenção, ficou um pouco longo, mas é importante você que tem aí o seu pet prestar atenção. Segundo o município, as castrações de cães e gatos vão ocorrer às terças, quartas e quintas-feiras, das 8 às 15 horas. A meta é realizar cerca de 70 cirurgias por dia e 800 até o final de julho, quando este novo formato aí vai ser reavaliado pela Secretaria de Saúde. Somente será permitida a entrada no
CCZ de um tutor por animal e que tenha a idade mínima de 21 anos e máxima de 60. Será obrigatório o uso de máscara de proteção, distância de 2 metros e higienização das mãos a cada etapa do processo, documentos, pesagem, entre outros. Os tutores serão convocados por e-mail e SMS e receberão todas as informações referentes aos cuidados por conta da pandemia. Serão chamados para essas primeiras castrações os animais que já estavam inscritos no programa, que é a sexta fase e remanescentes de etapas anteriores. Ao receberem a convocação, os tutores deverão comparecer ao CCZ para agendamento, sendo permitida a entrada de apenas 4 inscritos sem acompanhantes para as assinaturas dos documentos exigidos para a realização das cirurgias. Todos os tutores deverão confirmar seu comparecimento e se programar a fim de evitar faltas ou atrasos que possam prejudicar o andamento dos trabalhos, além de obedecer rigorosamente os horários agendados para não ocorrer aglomeração aí no local. Em caso de faltas no dia da cirurgia, a inscrição será automaticamente cancelada, podendo haver nova inscrição somente após 120 dias. Bastante informação, mas a regra é clara e dura, né, Douglas? Exatamente, porque a gente sabe que muitas pessoas aí utilizam desse sistema de castração aí do Centro de Controle de Zoonoses aqui de São José dos Campos, que é um formato aí muito importante no problema de saúde pública, né, que é não expandir essa população de animais. Glauco, o pessoal andou comentando aqui bastante na nossa live, né, comentando inclusive a entrevista do vereador Wagner Balheiro, pré-candidato do PT à Prefeitura de São José dos Campos. Então vou agradecer aqui ao Rafael Siqueira, Rosemary Santos, Jovita Moraes, que mandou aqui pra gente mensagem. Vou pegar mais alguns aqui. André Diniz, Eliette, que comenta aqui. Bom dia, Glauco e Douglas. Muito bom e importante esse espaço para que a população conheça melhor o candidato. René Mina, Beatriz Lula, Rosângela Leite, José Márcio, Aldo Romualdo, Celina Santos, Silvia Maria de Andrade, Domingos Sávios, enfim. Muito obrigado pelas participações. A gente ressalta que a SPRIO tem esse espaço aberto para todos os pré-candidatos, inclusive aí, o atual prefeito de São José dos Campos, que estamos entrando em contrato e durante a semana, essa semana também provavelmente da semana que vem, a gente vai estar falando aí com quem quiser utilizar esse espaço aberto para a população. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Então, vamos de esporte. E o futebol está de volta. Após 94 dias de pausa, o Campeonato Carioca será reiniciado. Pela quarta rodada da Taça Rio, Flamengo e Bangu se enfrentam hoje às 21 horas no estádio do Maracanã. A partida marca a volta do futebol brasileiro. Lembrando que, por conta da pandemia, o jogo será sem torcida. As duas equipes e todas as pessoas envolvidas na realização do jogo passarão por um rígido protocolo de segurança para evitar aí qualquer chance de contaminação pelo vírus. O estádio do Maracanã também passou por processo de higienização e desinfecção. Em campo, o Flamengo lidera o Grupo A da Taça Rio com 9 pontos, faltando aí 2 rodadas. Se vencer, garante a classificação para a fase final do torneio. O Bangu é o terceiro colocado com 4 pontos e ainda sonha com a vaga. Pois é, Douglas, vou fazer aqui uma pergunta, não sei. Deve ser bem estranho para os jogadores também entrar em campo e não ter torcida, ainda mais num gigante chamado Maracanã, né? Exatamente. O estádio que já foi o maior estádio do mundo, com públicos aí que beiravam as 200 mil pessoas, um pouco reduzido agora para a Copa do Mundo, mas enfim, ainda é um gigante, né? Deve ser muito diferente ter todos os sons ambientes aí sendo ouvidos, sem o tradicional barulho da torcida. Mas enfim, o futebol está voltando hoje, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação no Rio de Janeiro, porque a gente está falando aqui durante a semana que Botafogo e Fluminense se negaram a jogar. Então vamos ver se eles vão perder para o WO, que tem a perda de 3 pontos, ou se vão acabar tendo jogos adiados e entrando em campo posteriormente, né? O governador João Dória, aqui do estado de São Paulo, decretou
que os campeonatos estaduais podem voltar a partir de 1º de julho e os treinos já aí na semana que vem. Então, aos pouquinhos está voltando o futebol aqui no Brasil, né? Pois é, de piano em piano se va lontano. Então, de pouco em pouco, a gente chega ao alto aí. Com essa notícia, a gente encerra o Abre Aspas desta quinta-feira. Desejando para você, é claro, um ótimo dia, assim como você, Douglas Cruz. Muito obrigado por mais uma participação. E vamos para a tão esperada, como sempre, sexta-feira. Exatamente, fim de semana chegando. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui conosco e estamos aí para informar sempre, né? Não tem a menor dúvida, SP Rio Mais conteúdo de verdade. Uma ótima quinta-feira para você e vamos para a sexta, como eu acabei de falar, sempre tão esperada a sexta-feira e a gente, claro, espera por todos vocês. Ótimo dia e até amanhã.